Irmão e irmã, vamos iniciar a nossa meditação desta quarta-feira, dia 15 de junho. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, todos nós, aliás, já referi isso aqui em outras mensagens, todos nós passamos a vida toda aprendendo mesmo. Isso não quer dizer que o que eu aprendi ontem não vale nada para hoje. O que eu aprendi ontem foi um pedacinho do que eu precisava de aprender. O que eu aprender hoje, complemento de ontem e assim por diante. Mas nós humanos passamos a vida aprendendo. Para você viver melhor, você precisa estar sempre aprendendo mais. É impressionante hoje como que as pessoas não só têm dificuldade de aprender, mas rejeita o aprendizado. Não busca aprender. Ora, nós tivemos de aprender a andar quando éramos crianças tão pequenas. Tivemos de aprender a falar. Mas tem coisas que às vezes nós não aprendemos direito. Por exemplo, aprender a escutar. O ouvir você não precisa de aprender não, porque o ouvido capta o som. Agora, escutar com detalhe, com profundidade, a gente precisa aprender a falar, a escutar, aprender a escutar. Aprender a fazer silêncio. Estou preparando uma mensagem especial para essa questão do silêncio. Nós precisamos de aprender a fazer silêncio. Como é difícil a gente fazer silêncio se a gente não aprender isso. Temos de aprender. Aprender a tratar bem as pessoas. Aprender mesmo, porque nós não nascemos sabendo fazendo isso. E isso a gente não faz por acaso, tem que aprender. Aprender a ser dedicado. Aprender a valorizar a religião. Aprender a valorizar as orações. Aprender o que pode fazer e o que não pode. Aprender que precisamos de valorizar mais a saúde. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez seja essa a dificuldade do mundo hoje. Todo mundo quer ensinar, mas ninguém quer aprender. E tem coisas que enquanto a gente não aprende, a gente não começa a praticar. Tudo vai depender do aprendizado nosso. A gente tem que ser aberto a isto. Ter o coração aberto para aprender. Infelizmente, quando se fala em aprender, a gente logo se fecha, se prende, fica reduzido no aprendizado escolar. Ir para a sala de aula para aprender a escrever, a ler, a aprender as matérias de escola. Claro que ali é um lugar também de aprendizado, e não só disso, de outras coisas também. Mas não é só em sala de aula que a gente aprende com a vida. A gente aprende, às vezes, sofrendo. O sofrimento nos ensina tantas coisas. A gente aprende com a dor.
não é que esse aprendizado é automático, não. Você pode sofrer e não aprender nada se você não se abrir para poder aprender com o sofrimento, aprender com a dor, aprender com os desafios. Tudo na vida é um ensinamento. Você pode aprender com tudo na sua vida. Às vezes a gente chega a um ponto que achamos que já sabemos o suficiente, que tudo é do jeito que a gente pensa, mas daqui a pouquinho, se você for uma pessoa aberta, você vai aprender que você sim sabe de bastante coisa. Tudo isso é muito válido, útil, mas não é suficiente. E que as coisas mudam. E que a realidade é maior do que às vezes a nossa interpretação. Então a gente tem que ficar aprendendo. Os filhos aprendem com os pais aprendem com os filhos. O amigo, melhor amigo, a melhor amiga que temos são aqueles que são referenciais para a gente aprender com eles. Aprendemos com a natureza, a simplicidade de uma árvore, aprendemos a insistência dos animais, aprendemos com a paz tão significante de um entardecer, de um amanhecer. Tudo na vida é um aprendizado. Mas, meu irmão, minha irmã, você não pode querer aprender na marra. Você tem que ter a porta aberta para poder acolher e aprender. Isto não é fácil, é exigente. E às vezes nosso orgulho, somos muito orgulhosos, às vezes um pouco soberbos e temos dificuldade de aprender. E nós temos de colocar em prática essa capacidade de aprender. Com tudo que acontecer com você, você deve de entender que aquilo é uma oportunidade que você está tendo para aprender mais alguma coisa para a sua vida. Irmão, irmã, a gente aprende com a vida, inclusive. Eu aprendi que a melhor sala de aula do mundo, sabe onde é? É aquela que está nos pés de uma pessoa mais velha, uma pessoa experiente. Essa é a melhor sala de aula do mundo. Ali você aprende. Você aprende por quem já vivenciou tantas situações. E essas pessoas que já vivenciaram tantas situações continuam buscando aprender. Eu aprendi que ser gentil é mais importante do que ser tão certinho. A gentileza, falta hoje isso nas pessoas, serem gentis. Irmão, irmã, eu aprendi que eu sempre posso fazer uma prece por alguém quando não tenho a força para ajudá-lo de alguma outra forma. Tem casos, tem pessoas que às vezes estão vivendo uma situação tão difícil e que a gente não pode fazer nada por ela ali, em princípio, aparentemente. Mas a gente aprende com a vida que quando você não pode fazer nada, você pode ao menos rezar por ela. Isso talvez já seja tudo que a pessoa precisa. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso a gente vai aprendendo durante a vida. Nós não somos assim uma coisa terminada, completa, é uma coisa arrematada. Pronto, está tudo que devia já está aqui no ponto. Não é isso, não é assim que nós vivemos. Mas a gente vai aprendendo. Eu aprendi, meu irmão, minha irmã, que não importa quanta seriedade a vida exige da gente, de você, de mim, cada um de nós precisa de um amigo, brincalhão para se divertir junto, não é? Aprender que a vida também tem esse lado de humor, de brincadeira, esse lado bom de ser, né? Esse lado bom de ser, esse lado que lubrifica a nossa existência. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu aprendi que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma mão para segurar e um coração para nos entender.
porque tudo que a gente precisa às vezes é isso, uma mão que nos segura e um coração que nos entende direitinho. Mas, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza, as pessoas andam muito inchadas de si mesmo. Parece que é vergonha ter de aprender. Parece que é errado, depois de certa idade, a gente tem que aprender. E não é isso. A gente nunca para de aprender. Quanto mais eu sei, mais eu preciso saber, mais eu vou desenvolvendo o meu saber. Meu Deus do céu. Teve uma vez não, na vida toda nós, por exemplo, nos iludimos muito com dinheiro. A gente acha que o dinheiro resolve tudo. Mas quando você para diante de situações difíceis, ou sobretudo humanamente falando, você acaba aprendendo que tem coisas na vida que o dinheiro não vale para nada. O dinheiro não vale para nada mesmo. Aliás, às vezes até piora. Há determinadas coisas na vida da gente que é assim. Mas até que a gente aprende isso, nós colocamos o dinheiro como um Deus na nossa vida. Querido irmão, querida irmã, olha, eu aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por Ele não nos dar tudo o que lhe pedimos. Você já observou quantas coisas que a gente pede a Deus que não é certo? A gente deve até agradecer a Deus por não escutar todos os nossos pedidos, todas as nossas preces, né? Os pequenos acontecimentos, as coisas que acontecem diariamente na minha vida, na sua vida, aí essas pequenas coisas também têm muito a nos ensinar. Muito, muito, muito. Meu irmão, se você abrir a Sagrada Escritura e for fazer uma pesquisa mesmo na Bíblia, eu não gosto muito de falar a palavra pesquisar Bíblia, porque Bíblia não é um livro de pesquisa, é um livro de espiritualidade. Mas se você quiser analisar mesmo, mais quase que cientificamente a Bíblia, você vai ver que a Bíblia toda, desde Adão ali e Eva, até no Apocalipse, se trata de aprendizado, de ensinamento. Ele vai aprendendo. É o povo de Deus aprendendo ali no deserto. É Abraão aprendendo com tudo que ele vivenciou. O próprio Cristo, Jesus, ele foi bebê, ele foi criança, ele teve que aprender que ele era o Messias, aprender que ele tinha essa filiação divina. É a vida que vai fazendo isso com a gente. O que é uma pessoa madura? Madura mesmo, assim, uma pessoa que tem maturidade, dizendo melhor. Pessoa que tem maturidade, a maturidade só vem a partir desses aprendizados. A maturidade não é uma coisa que se desenvolve sem a gente aprender. Entenda que vou repetir, não estou falando de aprender no sentido de ter um caderno, um lápis para poder fazer escrita ali de tudo que a gente vai vendo para depois ler e fazer prova. Não é isso. Mas um aprendizado que dá resultado. Um aprendizado que faz efeito prático na vida da gente. Esse sim é o verdadeiro aprendizado. Eu aprendi que debaixo da casca grossa de cada pessoa, todas as pessoas têm uma casca grossa, não é? Essa coisa que a gente identifica ela. Por baixo dessa casca grossa de cada pessoa, meu irmão e irmã, existe uma pessoa apreciada, compreendida e amada. A pessoa não é simplesmente essa casca que nós fazemos dela, que a sociedade fez dela, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma profundidade. O ser humano é uma profundidade que deve ser considerada. Mas nós temos que aprender a fazer isso. Aprender a respeitar as pessoas. Aprender a valorizar as coisas conforme o valor que as coisas têm.
Aprender que nós estamos nesse mundo de passagem. Mas não é aprender só para ficar na mente, na memória. É um aprender que vai fazendo parte da nossa estrutura, do nosso jeito de ser. Você está entendendo isso? O que eu quero dizer com essa meditação de hoje? Se você quiser ser feliz, se você quiser ser realizado, você precisa estar constantemente aprendendo. Aprenda com tudo que aconteça em sua vida. Quando você tomar um tombo, aprenda com aquele tombo. Quando você for, de uma certa forma, decepcionado, ficar decepcionado com alguém, aprenda com a decepção. Quando morrer alguém da sua família, aprenda com o luto, com as percas. É assim. Quando alguém te humilhar, aprenda com aquela humilhação. Na missa dessa semana, se não me engano, foi na missa de segunda-feira agora passada, Jesus nos ensinou que nós não devemos enfrentar quem é malvado. Portanto, se você tomar um tapa no lado, na face, ofereça-lhe a outra. Na verdade, o que Jesus quer mostrar com isso? É que nós precisamos de aprender, quando tomar um tapa na cara, aprender o que é a vida. Não é que eu devo ficar apanhando de todos os lados, o tempo todo, de todas as formas. Mas aprende com as coisas ruins que aconteçam. Quantas coisas que a gente só aprende depois que a gente passa por elas. Há um risco das pessoas que vão ficando mais velhas, no meu caso, é de achar que nós não precisamos de aprender mais nada. Nós só temos o que ensinar. É claro que todo mundo tem o que ensinar, até os mais novos. Mas temos muito mais que aprender do que o que ensinar. Porque a vida é assim. É aprender, aprender, aprender. Inclusive, meu irmão, minha irmã, quando você está aberto para o aprendizado, você não deixa de fazer reciclagem. Tudo que você sabe, tudo que você já aprendeu, precisa ser reciclado. Porque pode ser que a gente aprendeu uma determinada coisa que foi importante para uma determinada época e que agora precisa ser reciclado para poder trazer novos valores, novas dimensões para poder nos enriquecer. Então é isso aí, esse aprendizado constante, né? Eu aprendi, meu irmão, minha irmã, que Deus não fez tudo num dia só. O que me faz pensar que eu possa então fazer tudo no dia só. A gente quer resolver tudo no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. Deus não, Deus criou tudo em 7 dias. 7 significa em todos os dias. Deus continua criando hoje. A criação não terminou. E nós, humanos, fazemos parte desse ato da criação divina. Devemos, junto com Deus, ir criando. Não é? Irmão e irmã, eu aprendi que o amor supera tudo. Eu aprendi que o que cura a gente, que cura as nossas feridas, é o amor. Tem gente que fala assim, o tempo cura tudo. Não é o tempo que cura tudo. O tempo pode até piorar a dimensão da ferida, mas o amor que cura tudo. Eu acho que deu para você entender o assunto de hoje. Se nós não quisermos aprender nada, achar que não precisa aprender, então é inútil participar das coisas. É inútil ouvir essas minhas meditações, é inútil ir à missa, é inútil participar de retiro, é inútil tudo. Nós temos de ser essas pessoas que valorizamos o que sabemos, mas que buscamos saber muito mais, porque o que nós sabemos sempre será muito pouco por tudo aquilo que podemos aprender. Conclusão, nós passamos a nossa vida aprendendo. E tudo que você aprende é útil, é necessário, mas não basta. Tem que aprender mais. Tem que aprender mais. O aprendizado de hoje exige um complemento amanhã,
E o de amanhã exige o cumprimento de depois de amanhã. E por aí vai. Então eu te pergunto, você gosta de aprender? Você tira tempo para aprender? Você aprende com a vida? Você aprende com os acontecimentos? Você aprende com seus problemas? Você aprende com as suas dificuldades? Você consegue aprender com a dor? Ou será que você é uma pessoa fechada, que procura se blindar e não deixa que aprendizado nenhum penetre em você? Reza um pouquinho a Deus agora. Pede a Deus essa humildade para que você seja uma pessoa que esteja sempre buscando aprender com tudo, com os mínimos detalhes, com cada acontecimento, por menor que seja, que você tire um proveito dele aprendendo. Pede a Deus essa graça. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebam agora a bênção especial desta quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.